Há 4,5 bilhões de anos, não existiam oceanos, não existiam continentes, não existia céu azul, não existia vida. O que hoje chamamos de Terra era apenas uma massa incandescente, um mundo em formação, girando em meio ao caos cósmico. Mas para entender o nascimento do nosso planeta, precisamos voltar ainda mais no tempo. Muito antes da Terra existir, havia apenas uma gigantesca nuvem interestelar, composta de gás e poeira, restos de estrelas antigas que haviam explodido em supernovas. Dentro dessa nuvem estavam os elementos que hoje compõem tudo o que conhecemos: ferro, silício, oxigênio, carbono. Em algum ponto dessa vastidão, uma perturbação gravitacional iniciou um colapso. A nuvem começou a girar, cada vez mais rápido. À medida que se contraía, a pressão aumentava, a temperatura subia. No centro desse redemoinho, a matéria tornou-se densa o suficiente para iniciar reações nucleares. O Sol nasceu, e ao redor dessa nova estrela, partículas microscópicas começaram a colidir. Pequenos grãos se tornaram fragmentos maiores. Fragmentos tornaram-se rochas. Rochas colidiram formando corpos cada vez mais massivos. Esse processo é chamado de acreção, a lenta construção de mundos a partir do pó cósmico. Entre bilhões de colisões violentas, um desses corpos começou a se destacar. Ele acumulava mais matéria, exercia mais gravidade, atraía ainda mais fragmentos. Esse corpo seria a Terra. No início, ela não era azul, não havia mares, não havia estabilidade. Era uma esfera coberta por magma, com temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Toda a sua superfície era um oceano de rocha derretida. Asteroides e cometas bombardeavam o planeta constantemente. Cada impacto liberava energia suficiente para remodelar completamente a superfície. Era um período conhecido como bombardeio intenso tardio, uma fase em que o jovem sistema solar ainda era instável e caótico. Mas foi durante esse período que um dos eventos mais decisivos da nossa história ocorreu. Um protoplaneta do tamanho aproximado de Marte, chamado pelos cientistas de Theia, cruzou a órbita da jovem Terra. A colisão foi catastrófica. A energia liberada foi inimaginável. Parte da crosta terrestre foi vaporizada instantaneamente. Trilhões de toneladas de material foram lançadas ao espaço. Durante algum tempo, a Terra ficou envolta por um anel de detritos incandescentes. Com o passar dos milhares de anos, esse material começou a se agrupar. E assim, nasceu a Lua. A presença da Lua alterou profundamente o destino da Terra. Ela estabilizou a inclinação do planeta, regulou marés, influenciou ciclos climáticos. Sem essa colisão, talvez a Terra tivesse se tornado um mundo instável demais para permitir o surgimento da vida. Após milhões de anos, o planeta começou a esfriar lentamente. A superfície, antes totalmente líquida, começou a solidificar. Formou-se uma crosta frágil, constantemente rompida por intensa atividade vulcânica. Esses vulcões liberavam enormes quantidades de gases: vapor d'água, dióxido de carbono, nitrogênio. A atmosfera primitiva começou a se formar. Então veio a chuva. Não uma chuva comum, mas uma precipitação contínua que durou milhões de anos. À medida que a temperatura caía, o vapor d'água condensava e retornava à superfície. Gota após gota, os primeiros oceanos começaram a se acumular. Água líquida cobrindo depressões na crosta recém-formada. Esse foi um dos momentos mais extraordinários da história planetária. A água não apenas moldou a superfície, ela criou as condições para algo ainda mais improvável. Nos oceanos primitivos, compostos químicos dissolvidos reagiam constantemente. Descargas elétricas cruzavam a atmosfera. A radiação solar penetrava as águas rasas. O planeta era um laboratório químico em escala global. Moléculas simples começaram a se organizar em estruturas mais complexas. Aminoácidos surgiram. Cadeias moleculares tornaram-se mais longas.
Reações químicas passaram a se repetir com regularidade. Em algum ponto dessa imensa sequência de eventos, uma estrutura adquiriu a capacidade de se replicar. Esse foi o início da vida. Não houve explosão de luz. Não houve anúncio. Apenas uma reação química que conseguiu copiar a si mesma com eficiência suficiente para persistir. A partir desse momento silencioso, a história da Terra mudou para sempre. Mas o planeta ainda enfrentaria desafios imensos. A atmosfera era tóxica. Não havia oxigênio livre. A radiação solar atingia a superfície com intensidade. E ainda assim, a vida microscópica resistiu. Com o tempo, organismos fotossintetizantes começaram a liberar oxigênio como subproduto. A atmosfera mudou gradualmente. O céu começou a assumir tonalidades diferentes. O planeta passou por glaciações extremas, impactos devastadores, extinções em massa. Cada crise remodelava a superfície. Cada transformação preparava o caminho para formas de vida mais complexas. Tudo isso só foi possível porque a Terra ocupa uma posição muito específica no sistema solar. Ela está na chamada zona habitável, uma faixa onde a temperatura permite água líquida. Não está próxima demais do Sol para evaporar seus oceanos, nem distante o suficiente para congelá-los permanentemente. Além disso, Júpiter atua como um escudo gravitacional, desviando inúmeros asteroides que poderiam atingir os planetas internos. O campo magnético da Terra protege a superfície da radiação solar mais intensa. A dinâmica interna do planeta recicla carbono e regula o clima ao longo de milhões de anos. Nada disso foi planejado, mas cada detalhe contribuiu para a continuidade da vida. E bilhões de anos depois daquele oceano de magma inicial, surgiu algo novo: consciência. O ferro que circula no seu sangue foi forjado no interior de estrelas que explodiram antes mesmo do Sol nascer. O cálcio dos seus ossos nasceu em eventos cósmicos violentos. A água que compõe grande parte do seu corpo pode ser mais antiga que o próprio planeta. Você não é apenas um habitante da Terra. Você é o resultado direto de bilhões de anos de transformações físicas, químicas e cósmicas. A Terra não surgiu pronta. Ela foi moldada por impactos, pressão, calor, resfriamento e tempo. Muito tempo. De uma esfera incandescente envolta em colisões constantes, a um planeta azul suspenso no vazio. Se o mundo que habitamos nasceu do caos e encontrou equilíbrio ao longo de bilhões de anos, talvez a própria humanidade ainda esteja atravessando seu processo de formação. Afinal, se sobrevivemos ao fogo primordial, a impactos planetários e a transformações atmosféricas extremas, o que ainda somos capazes de nos tornar?